Olá, essa é mais uma edição do Daily World Minute. Hoje, mergulhamos em um dos epicentros da geopolítica global, o Golfo Pérsico. Em um desdobramento que chocou e aliviou simultaneamente a comunidade internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o cancelamento de uma retaliação militar iminente contra o Irã. A decisão, tomada após a derrubada de um drone americano e em meio a uma escalada de tensões sem precedentes, abre uma janela para a diplomacia, mas a fragilidade da paz na região nunca esteve tão evidente. Quais os riscos e as esperanças nesse cenário volátil? A relação entre os Estados Unidos e o Irã é uma tapeçaria complexa de desconfiança e antagonismo, cujas raízes se aprofundam em décadas de história. Desde a Revolução Iraniana de 1979, que derrubou o Shah Mohammad Reza Pahlavi e estabeleceu a República Islâmica, a dinâmica entre Teherã e Washington tem sido marcada por sanções, confrontos indiretos e retórica hostil. O ponto de virada mais recente ocorreu em 2018, quando o presidente Donald Trump retirou unilateralmente os Estados Unidos do Plano de Ação Conjunto Global, JCPOA, o acordo nuclear iraniano, implementando uma política de pressão máxima. Essa política visava sufocar a economia iraniana e forçar o regime a renegociar, não apenas restabelecendo sanções severas, mas também as expandindo, mirando setores vitais como petróleo, finanças e transporte marítimo. A resposta iraniana tem sido gradual, mas firme, com Teherã ameaçando reduzir seus compromissos nucleares em fases, e mais recentemente, observando ataques a petroleiros no Estreito de Hormuz, atribuídos pelos Estados Unidos ao Irã, e a derrubada de um drone de vigilância americano. Os atores principais nesse drama são evidentes. De um lado, os Estados Unidos, com vasta capacidade militar e econômica, buscando conter a influência iraniana e impedir o desenvolvimento de armas nucleares. Do outro, o Irã, uma potência regional com programa nuclear controverso, que busca afirmar sua soberania e influência em um Oriente Médio em constante turbulência, desafiando a hegemonia americana. No meio, encontram-se os aliados dos Estados Unidos no Golfo, como Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, que veem o Irã como uma ameaça existencial e temem tanto uma guerra quanto uma acomodação americana. A Europa, por sua vez, tenta preservar o acordo nuclear e evitar uma escalada catastrófica. Os interesses são multifacetados: segurança regional, controle de rotas de navegação vitais e o futuro do programa nuclear iraniano. A tensão é palpável. A escalada que culminou no anúncio de Trump começou a se intensificar drasticamente nas últimas semanas. O estopim mais imediato foi a derrubada de um drone de vigilância americano, um RQ-4 Global Hawk, sobre o Estreito de Hormuz. O Irã afirmou que o drone havia invadido seu espaço aéreo, alegação que os Estados Unidos categoricamente negaram, insistindo que a aeronave estava em espaço aéreo internacional. Este incidente representou um ato de agressão direta sem precedentes contra um ativo militar americano, elevando a tensão a um nível perigosíssimo. Antes mesmo da derrubada do drone, a região já fervilhava de incidentes. Em maio, 4 petroleiros foram atacados perto da costa dos Emirados, seguidos por ataques a outros 2 petroleiros no Golfo de Omã em junho. Os Estados Unidos culparam o Irã por esses ataques, apresentando evidências que, embora contestadas por Teherã, aumentaram a pressão sobre a República Islâmica. A Marinha dos Estados Unidos chegou a divulgar vídeos que supostamente mostravam membros da Guarda Revolucionária Iraniana removendo uma mina não detonada de um dos cascos. Em resposta a esses eventos, os Estados Unidos reforçaram sua presença militar no Golfo, enviando um porta-aviões, bombardeiros e mísseis Patriot. A retórica de ambos os lados se endureceu, com o Irã alertando que não hesitaria em defender seu território e os Estados Unidos prometendo uma resposta esmagadora a qualquer ataque contra seus interesses. Foi nesse cenário de alta voltagem que o presidente Trump, na terça-feira, anunciou ter autorizado ataques militares contra 3 alvos iranianos em retaliação pela derrubada do drone. No entanto, apenas 10 minutos antes dos ataques serem executados, ele teria cancelado a operação. A justificativa inicial de Trump foi a desproporcionalidade da resposta. Ele afirmou que 150 vidas iranianas poderiam ser perdidas, o que considerou não ser retribuição adequada pela derrubada de um drone não tripulado. Posteriormente, o presidente revelou que a decisão foi também influenciada por pedidos de aliados do Golfo e pela abertura de negociações sérias com o Irã. Essa reviravolta abrupta, de uma iminente ação militar para uma pausa diplomática, a notícia do cancelamento dos ataques por Donald Trump gerou reações mistas e complexas no tabuleiro geopolítico. Nos Estados Unidos, a decisão dividiu opiniões.
Enquanto alguns senadores republicanos expressaram frustração e pediram ação mais firme, outros, incluindo democratas, elogiaram a cautela do presidente e a priorização da diplomacia. O secretário de Estado Mike Pompeo, mantendo a linha dura contra o Irã, enfatizou que os Estados Unidos estavam construindo uma coalizão para dissuadir a agressão iraniana, indicando que a pressão econômica continuaria, mas a porta para o diálogo não estava fechada. Na Europa, a reação foi predominantemente de alívio. Líderes europeus, tentando desesperadamente salvar o acordo nuclear iraniano e evitar uma guerra total, saudaram a decisão como um passo na direção certa. Reino Unido, França e Alemanha, signatários do JCPOA, reiteraram a necessidade de desescalada e de encontrar uma solução diplomática. Eles alertaram que qualquer conflito militar na região teria consequências devastadoras para a segurança global e a economia mundial, especialmente no fluxo de petróleo. A União Europeia tem sido uma voz consistente pela moderação, buscando mediar a crise e encorajar ambos os lados a recuar da beira do precipício. A Rússia e a China, que mantêm relações mais próximas com o Irã e são críticos da política de pressão máxima dos Estados Unidos, também expressaram alívio. Moscou, em particular, tem alertado repetidamente contra a escalada militar e a interferência externa no Oriente Médio, defendendo uma abordagem multilateral para a segurança regional. Pequim, por sua vez, tem ressaltado a importância da contenção e do respeito à soberania, protegendo seus próprios interesses econômicos na região. Ambos os países veem a política americana como desestabilizadora. A Organização das Nações Unidas, ONU, através de seu secretário-geral, Antônio Guterres, fez apelos contínuos à calma e à contenção, enfatizando que o mundo não pode se dar ao luxo de um conflito no Golfo. A ONU tem um papel crucial na facilitação de canais de comunicação e na promoção de uma solução pacífica. Os países do Golfo, cujos pedidos teriam influenciado a decisão de Trump, também reagiram com apreensão e esperança. Embora temam a agressão iraniana, uma guerra em sua vizinhança imediata seria catastrófica para suas economias. A decisão de Donald Trump de recuar de um ataque militar iminente ao Irã, embora tenha evitado uma guerra imediata, não significa que a crise tenha sido resolvida. Pelo contrário, ela sublinha a extrema volatilidade da situação e as complexas dinâmicas em jogo. A revelação de que aliados do Golfo pediram a Trump para não atacar é particularmente reveladora. Isso sugere que, apesar de sua retórica dura contra o Irã, esses países têm uma percepção mais aguçada dos custos devastadores de uma guerra em seu próprio quintal e preferem uma abordagem que, embora firme, evite a conflagração total. Eles entendem que seriam as primeiras e mais severas vítimas de qualquer conflito. As implicações geopolíticas são vastas. Para o Irã, a decisão de Trump pode ser interpretada de duas maneiras, como um sinal de fraqueza ou como uma abertura para negociações. Teherã provavelmente continuará a testar os limites da paciência americana, buscando concessões e o alívio das sanções, enquanto mantém sua retórica desafiadora. A política de pressão máxima dos Estados Unidos, embora tenha fragilizado a economia iraniana, não conseguiu, até agora, mudar fundamentalmente o comportamento do regime ou forçá-lo à mesa de negociações nos termos de Washington. Para os Estados Unidos, a ação de Trump envia um sinal ambíguo. Por um lado, demonstra uma relutância em se envolver em um novo conflito no Oriente Médio, o que pode ser visto como pragmatismo. Por outro lado, a hesitação pode ser percebida como falta de determinação, potencialmente encorajando o Irã e outros adversários a testarem os limites da resposta americana no futuro. A credibilidade da dissuasão dos Estados Unidos é um fator crucial em qualquer crise. Para o Brasil e o mundo, as ramificações são significativas. Um conflito no Golfo Pérsico teria um impacto imediato e severo nos mercados globais de petróleo, elevando os preços e desestabilizando a economia mundial. O Brasil, como grande produtor e exportador de commodities, sentiria o impacto de uma desaceleração econômica global e da volatilidade nos preços da energia. A instabilidade no Oriente Médio pode desviar a atenção e os recursos de outras questões globais prementes. A situação atual serve como um lembrete contundente de como a paz e a segurança em uma região podem ter efeitos em cascata por todo o planeta, exigindo. A crise entre Estados Unidos e Irã é um lembrete vívido da complexidade e dos perigos da geopolítica moderna, onde a linha entre a guerra e a paz pode ser definida por minutos. Continuaremos a monitorar de perto cada desenvolvimento dessa história crucial, trazendo a você a análise aprofundada que só o Daily World Minute oferece. Se você valoriza este tipo de conteúdo, não se esqueça de curtir este vídeo,
compartilhar com seus amigos e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhuma de nossas edições. Até a próxima!